Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar então continuidade a esta leitura que a gente vem fazendo da instância da letra e partindo desta vez da página 508, finalzinho da página, onde Lacan trabalha e começa a trabalhar os tropos, as figuras de linguagem, a partir de uma de Quintiliano, que é um autor do século I, con un autor que faz uma retomada de algumas figuras retóricas clássicas, entre elas a ironia, em si, aquilo que vem do verbo trover, né? Que é encontrar, que é achar, mas também trovar, até no sentido gaúcho do termo. E entre essas formas de expressão, esses tropos, essas figuras de linguagem, duas particularmente vão interessar Lacan. A metáfora e a metonímia, porque nelas se conseguem discriminar a operação, a diferença, a distinção que teriam então os significantes. Então, vai, por estas figuras de estilo, vai começar por situar a metonímia. A metonímia é uma figura que aparece en los tipos de fala quando se utiliza uma expressão do estilo, bom, o cara chegou no bar e bebeu 3 copos. Na verdade, a gente sabe, não bebeu 3 copos, o que bebeu é o conteúdo, né? No entanto, se faz uma figura, né? E se utiliza uma palavra que vai por conexão a outra palavra que fica deslocada. Então, essa função da metonímia, que parece que nas representações psíquicas poderíamos pensar como que são significantes, representações palavras, né? Seriam imagens acústicas que umas se conectam uma a outra que não aparece, né? Aparece um deslocamento de sentido de uma palavra para outra, né? A ideia que toma Lacan, que ele toma de um dicionário, é a metonímia de dizer, olha lá no mar, né, no horizonte, lá no mar, se vê que se aproximam 30 velas. Mas como assim 30 velas? A gente não vê, né, de fato as velas, mas supõe que se trata de uma frota de barcos, né? Então, a partir desse exemplo de um dicionário, acá começa a interrogar-se, mostrando quanto o significante toma um valor importante nessas formas de construções do psiquismo, né? Bem, toma outra também, que é a metáfora, né? Para o exemplo de metáfora, ele vai trabalhar entre a página 510 e 511 uma poesia de Victor Hugo, né? Onde aparece a ideia de Bos, que era um personagem, que era um velho que durante toda essa poesia aparece como um velho avaro, fechado, e num momento de seu feixe, ou seja, seu saquinho, não era avaro, nem odiento. Então diz, como um saco, como uma carteira, seria uma carteira. Uma carteira não vai ser nem avara nem odiosa, né? De fato, essa palavra carteira vem em lugar de uma outra coisa, né? Ou seja, poderíamos dizer o posicionamento de Bos, né, a respeito da economia, dos vínculos, das relações. Aí então vai dizer Lacan, olha só, como essa forma de substituição é de algum modo interessante porque se coloca não em uma conexão de palavra a palavra, como era o caso anterior, onde tu vinculas, né, uma imagem acústica, um significante, um outro significante, porque haveria um vínculo. Não. Aí parece que há uma interrupção, né, um recorte, né, uma substituição que de algum modo precipita um sinsentido.
né? E é nesse sim sentido que estaria mais aberto, poderíamos dizer, porque abarca mais imagens e mais coisas, é onde ele vai notar que se produz uma condensação, né? Essa ideia é uma ideia que é trabalhada por Roman Jakobson em dois tipos de afasias. É uma ideia de vincular esses processos psíquicos freudianos, que era o deslocamento de uma ideia a outra, e a condensação de diferentes ideias em uma mesma e única representação. Roman Jakobson, contemporâneo de Lacan, vai dizer, gente, a gente encontra isso na arte, a gente encontra isso na pintura, né? Então, por exemplo, se observa o cubismo parece ter, nessas imagens recortadas, abstractas, com círculos, rectas, parece ter uma referência à forma que a gente veria na realidade. Mas é só uma indicação, né? Então, comparamos esse estilo, que inclusive se pode ver no estilo de literatura, é um princípio psíquico, né? Jacobson, né, percebe que então a metáfora seria equivalente à condensação, né? A pintura surrealista, por exemplo, nessa substituição que se faz de imagens em lugares de espaços de discurso, onde você vê uma pintura surrealista onde determinadas paisagens, determinados personagens, figuras, animais, objetos desconstruídos, aparecem totalmente fora de contexto e impactam. Te dá essa sensação de uma precipitação forte de sentido. Um sonho, muitas vezes, aparece justamente muito louco, né? Sempre penso que nós somos grandes artistas em nossos sonhos, né? A gente consegue fazer coisas incríveis, até às vezes até inventar pessoas ou inventar figuras, né? Porque se produz aí um efeito de condensação. Lacan propriamente utiliza na página 510, no penúltimo parágrafo, uma expressão metafórica para falar da metáfora. Diz: a centelha criadora da metáfora não brota da presentificação de duas imagens, isto é, de dois significantes igualmente atualizados. Não. Ela brota entre dois significantes dos quais um substitui o outro, assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto o significante oculto da metáfora permanece presente em conexão, em alguma conexão de deslocamento, até de conexão metonímica com o resto da cadeia, né? Então teria algo a mais a metáfora, né? Já não só cumpriria na linha de uma substituição de uma palavra por outra, sino que compromete toda uma rede de cadeia, toda uma rede significante, né? Aí então chega o momento em que vou situar a expressão. Uma palavra por outra, eis a metáfora, eis a centelha criadora. Centelha. Centelha, sim, é essa luz, né, que se provoca na noite, isso que brilha, isso que aparece, isso que é, de fato, difícil de expressar em termos psíquicos, o instante de criação, né? E aí Lacan então situa uma figura metafórica, né? Sim. Tanto poeticamente, Lacan então aborda a metáfora sobre essa poesia de Victor Hugo, fazendo referência a esse tecido resplandecente de metáforas. E vai então na página 511 a fazer-nos toda uma descrição desse personagem que na avareza, em seu ódio, coloca um lugar como de rejeição, como que haveria então uma espécie de esvaziamento de aquele velho, que um dia então, por alguma circunstância, não me lembro agora de como era bem na poesia, mas chega a um contato com uma moça, tem uma relação sexual e dessa relação surge uma fecundidade. Interessante que esse poema
coloca como que no final teria certo esvaziamento, no entanto, faz uma referência a que de aquela noite esse velho já decrépito tem um filho. Né? E diz nesse ponto onde metaforicamente se produz, né, uma significação da paternidade. Interessante o problema da paternidade, porque se coloca de algum modo sempre como uma função que é para ser problematizada. Sempre vem perto de o lugar da falta, do lugar da dívida, do lugar de aquilo que faz bar, né? Do qual o nome do pai vai ser um representante. Mas nesse sentido, a gente vê como Lacan opta por para apresentar uma metáfora, coloca uma metáfora onde o sem sentido remite à metáfora paterna. Né? Aquilo que, de algum modo, vai manter como uma via de compreensão desse nome. Logo parte para mais uma metáfora. O amor é um seijo rindo ao sol. Um seijo, um caco, né? Uma coisinha. Né? Então imaginem que aquilo, né? Que tá, essa palavra, que é uma palavra tão complexa, uma palavra que historicamente, na história da humanidade, eu acho que amor é uma palavra das mais difíceis de conseguir cercar, de conseguir significar, de conseguir manter de algum modo controlada, ao tempo que pode ser uma palavra que se utilize em diferentes níveis da comunicação. Né? Poderíamos dizer, por exemplo, amo beber água gelada em verão. Então, não é o sentido da palavra amor que poderá ter, por exemplo, a respeito do narcisismo. Essa metáfora, o amor é um seijo rindo ao sol, que coloca? O amor é um caquinho rindo ao sol. De algum modo te coloca uma relação entre o objeto e o ego, o sujeito e o outro. Então, uma relação onde o altruísmo próprio, que tem sempre esse narcisismo, fica apagado. Esse tipo de jogos de nonsenso é o que provoca, é o que provoca, é o que se busca no lugar da metáfora. Porque é de aí, nesse nonsenso que tanto no xiste como que na metáfora, se provoca esse recorte, esse lugar onde aquilo que nos dizia Saussure, que era uma linha que operava em forma divisória entre o campo do som, né? O campo dos fonemas e o significado, que eram as ideias confusas, essa linha parece que é atravessada. O sem sentido ou a metáfora, quando você tem uma rede de elementos, né? De uma rede, umas vastas cadeias já expressas, já elaboradas, se uma palavra consegue fazer o enganche, consegue fazer a significação. Isso é equivalente à condensação. Também é equivalente ao xiste. Também, talvez, seja equivalente à ironia. Elementos pontuais que, de algum modo, surgem logo de um amplo despliegue de uma rede de cadeias associativas. Assim, tendo Lacan introduzido as duas figuras, vai situar o espaço da letra, né, do inconsciente, assim como no ponto 1 nós vimos dias atrás o sentido da letra, onde se colocara o lugar da diferença de significante a significante e a importância desse esvaziamento de conteúdo que o significante tem. Agora o coloca no inconsciente. E o coloca de um modo muito pictórico, muito divertido, muito ligado ao que permite
de modo ilimitado o psiquismo, se torna uma linguagem que é totalmente diferente à linguagem da comunicação direta, da comunicação mecânica, da comunicação que se espera, pouco humana, diria, quando se aborda em termos de algoritmos de informática, por assim dizer, né? Aqui nós temos uma rede ilimitada de figuras e de modos de fugir e manter um espírito vivo além da letra. A letra mata, o espírito vivifica. É uma frase que ela cantou da Bíblia, onde diz: olha, é verdade, pode ser que a letra tenha esse lugar de registro petrificado na letra, na tipografia. No entanto, como o espírito poderia viver e deslocar-se se não tivesse essa marca como norte? Então, a partir disso, a gente entra a pensar, bom, como opera no inconsciente? E então Lacan vai indicar, olha, Freud, quando fez a interpretação dos sonhos, então ele foi até o rebus. Né? O rebus, que é essa brincadeira onde aparece uma imagem ligada a um fragmento de palavra. Né? É uma composição na qual se poderia tomar que há um espaço de diferença que implica algo de inscrição do sonho. Toma, por exemplo, a figura dos hieroglíficos. Isso Freud toma como, por exemplo, o lugar em que teria uma figura como o Aleph, né, que seria a primeira letra, mas ao mesmo tempo seria um pequeno abutre que aparece nos escritos nas pedras egípcias. Será um pintinho de Lacan? Será um abutre? Será o verbo ser? O que será? Né? Como vamos fazer para adivinhar isso? Será que até o pretenso ideograma opera como letra? Será que a gente tem que começar então a adivinhar como quem pode ver na borra do café? Que essa borra do café é uma mitologia, há uma espécie de crença, né, de que se pode adivinhar. Eu acho que isso da borra do café provavelmente seja arábica ou talvez do sul da Espanha, mas é uma referência a determinado hábito místico que se lia quando alguém tomava café, ou que se podia observar como determinando o futuro. Se trata, esse é o trabalho do analista, uma brincadeira que faz Lacan, porque de fato não se trata de botar sentido às coisas. Ao contrário, a oposição é bem crítica, de discriminar, né? De descodificar, ou seja, uma referência a decifrar. Né? Colocar em termos de descodificação aquilo que é da ordem de um criptograma. Um criptograma, que seria, por exemplo, um papiro egípcio, uma escritura egípcia numa pedra, que seria algo de uma língua perdida, poderíamos dizer. Voltando ao nosso sempre necessário espaço clínico, o que é? Qual é a língua do paciente? Uma língua perdida. Uma língua que a gente vai ter que escutar bastante tempo para discriminar que tipo de valores foi organizando esse paciente a partir de seus elementos subjetivos, de sua organização fantasmática, que tipo de gramática, que tipo de ordem ele vai fazendo. Isso deve ser respeitado junto com a sua singularidade. Duas vertentes permitem, então, para Freud encaminhar-se nessa ideia de modificações que poderiam ter a organização de nosso acolhimento. Uma em uma tendência de um polo que seria de condensação, de junção e de instante, e outro de deslocamento. Né? A condensação, lembrando então, que seria essa superposição de significantes que se dá em termos de uma rede de ideias já expostas. Né? E naquele momento se produz um instante de criação. Né? Esse é um mecanismo.
outro mecanismo para que todas essas ideias conjuguem em uma única expressão que seria a metáfora, é outro, é o deslocamento, né? Cada uma das partes foi deslocando, diria, acho que é o próprio Freud que diz em algum momento determinada carga energética, por falar assim nos termos físicos da época de Freud, que vai fazer então essa conexão de palavra a palavra em termos de significante, em termos já do Lacan. Então, podemos ver como Lacan então vai vincular aquilo que era a psicanálise em Freud de 1900 a esta emergência da linguística. De algum modo, isso é possível, entanto, na época da interpretação dos sonhos, em 1900, ainda a linguística não estava configurada como um discurso, como uma forma de estudo, como uma forma de disciplina, de estudo da língua. E, por outra parte, diz Lacan os psicanalistas, na época, até a emergência do estruturalismo francês, ficavam, de algum modo, fascinados, né, com tudo o que se podia colocar sobre a ideia de um inconsciente como conteúdo de verdades universais. Né? Então, nesse sentido, vai dizer, olha, o que faz Freud é abrir uma escuta, abrir uma técnica de associação livre, sem criticar, né? Sem lugar de antecipar, de direcionar verdades. O mesmo Freud não sabia o que ele estava fazendo, porque justamente se tratava de situar, sobretudo, esse lugar de não saber. Bem, nessa mesma linha, irá situar então Lacan duas fórmulas, né? Duas fórmulas, algoritmos, formas bem abstratas de podermos colocar toda a problemática, né, que de algum modo poderia levar a carregar de sentido, e quando só uma letra, só uma indicação gráfica, parece que depura qualquer quantidade de explicações subjetivas que a gente queira colocar sobre aquilo que deva ser representado. O retorno ao texto de Freud, nos vai dizer, mostra a coerência absoluta de sua técnica de escuta, de um totalmente aberto, com sua descoberta, né? E permite colocar todo esse procedimento no lugar preciso, com uma determinada abstinência de saber. E assim, entre a página 518 e 519, vocês vão ver que Lacan apresenta primeiro a figura da S maiúscula significante embaixo o significado, e logo depois ele transforma colocando um F, que seria a função do significante dessa imagem acústica. Você vai estar marcada por uma relação de aquilo que não é dito, né, que não tem possibilidade, não tem intenção de poder ser dito, sobre o significado. Fica letra F, o significante entre parênteses, aí de inconsciente, uma barra e o significado. Essa ideia, né, de marcar que o inconsciente tem um lugar de significante em sua relação com outro significante, ou seja, o significante representa um sujeito para outro significante. Esse lugar de sujeito é o que agora aparece como inconsciente. Ele acrescenta uma nova forma de nomenclatura para abrir esses dois caminhos de polos de linguagem. Temos então a condensação e a metonímia. Para a metonímia, ele vai colocar a função de um significante com pontos suspensivos que remite a outro significante, e que teria aí sim uma barra resistente à significação, e cuja função seria manter o deslocamento. Manter o deslocamento de quê? De aquilo que sempre estará por ser dito, de aquilo que na linguagem te apresentará sempre como um significante de alguma falta nesse grande tesouro da linguagem, aquilo que sempre estará colocando
poderíamos dizer o psiquismo, colocando a palavra, colocando a linha do discurso em movimento. E por outro lado, vamos ver que ele coloca outra fórmula, a da metáfora, onde coloca que a função está de um significante sobre outro significante, que é equivalente a dizer que num momento essa barra pode ser atravessada no momento de basta. Nós víamos que há, sim, um único momento positivo que até o próprio Saussure observa, que é o momento positivo onde se produz então um elemento de sentido, um momento de significação que Lacan vai situar como ponto de basta. Aí que está. É verdade, e agora eu acho que a gente, entretanto, vai balizando determinados pontos de significação, a gente entra nesta ilusão de que estamos entendendo se alguma coisa pode ter tudo isto de verdadeiro. Para continuar, então, vamos a marcar este ponto como ponto central de poder fazer essa discriminação, né? Do que foi então em Freud deslocamento e condensação a este ponto onde nos encontramos agora de metáfora e metonímia. Isso.